glória a Deus. Assim foram as nossas criancinhas, aleluia. Louvado seja Deus, obrigada mesmo, crianças. Vocês são magníficos, aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Que alegria. Aleluia. Que alegria. Louvado seja Deus. Quero agora aqui chamar a pastora Regina, por favor. Igreja, agora vai ser o momento da Santa Ceia. Então a pastora vai trazer uma palavrinha para posteriormente a ceia. As levitas, por favor, também daqui a pouco se posicionem por causa do louvor da Santa Ceia, por favor. Obrigada. Sim, depois vou chamar de Amém? Amém. Saúde a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A honra, a glória, o louvor é para Ele. Ele é o único Aleluia. neste lugar. Amém? Amém. Quem manda aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque até aqui Ele tem sido fiel em todo o tempo. Amém? Amém. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem sido muito perfeito nas nossas vidas. Porque, como diz na palavra, eu já pedi para o irmão para agilizar, e eu vou ser bem breve, né? Que eu falei, no meu tempo eu vou reduzir o máximo para a gente na ceia, porque eu entendo hoje é um dia especial para a família, né? E nós temos que estar no convívio após com a família, alguns irmãos, e nós entendemos, né? Outros estão em viagem, algumas crianças não estão aqui hoje porque estão no Brasil, de férias, com a família, e que Deus também nos abençoe lá naquela nação. Amém? Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versos 14 e 16, é o tema, mas eu quero dizer que no Sermão da Montanha, aqui, Jesus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mas antes, Jesus aqui, ele nos fala, pode se assentar, pode se assentar, queridos. No Sermão da Montanha, aqui Jesus, ele nos convida um primeiro ponto. Ele nos convida a ser sal. Por que o sal? Porque o sal é o que dá temperança. O sal é que dá o tempero. O sal é que dá o equilíbrio. Segundo ponto, ele nos convida para ser luz. Eu quero dizer para você que a mensagem do Senhor, quando Ele nos chama para ser luz, é para que possamos realmente ser exemplo para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus no sermão, ele deixou muito claro, aquele que não é sal, aquele que não é luz, e a luz, como o pastor falou com muita propriedade, ela é reflexo, ela reflete e ela não fala, ela tem que brilhar. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, Amém. que nós aprendemos que para ser luz, nós temos que ter o ensinamento de Cristo Jesus. Nós temos que ter o ensinamento de Cristo Jesus. Nicodemos, um fariseu, lá no Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 3, versos 3, ele visita Jesus, aleluia. Amém. E Jesus fala para ele do nascer de novo. Para ser luz, eu tenho que nascer de novo. Aleluia. Eu tenho que tirar a capa do velho homem. Ninguém que, se continuar no velho homem, não brilha nunca. É um reflexo enganoso. Para eu ser luz, eu tenho que me dispor do velho homem. E Jesus, ele foi muito claro. E Nicodemos questiona Jesus, eu tenho que voltar para o ventre? Ele, nada disso. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia. Amém. Quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, nós temos que nos despir do velho homem. Se nós permanecermos um pé no mundo e um pé na igreja, nós não despimos do velho homem. Nós jamais seremos luz. Amém. E a luz é aquela que reflete, e ela reflete com ações no dia a dia. Ensinamento da cruz. Jesus, quando foi para a cruz, ele nos ensinou o maior dom. Ele não foi para enfeite, ele foi para que a palavra se cumprisse, ele foi
para refletir o maior dom da terra. O maior dom da terra não é pular, não é nada disso. Não é falar em mistério. O maior dom é o amor. Aquele que não tem amor não reflete isso. Amém. Jesus nos ensinou isso na cruz do Calvário. Amém. O maior dom é o amor. Eu quero dizer para você que a minha ação principal para eu refletir luz, eu tenho que ter o dom do amor, aleluia. Aquele que se dá para o próximo, aquele que busca o perdido, aquele que vai na casa do necessitado, sem mostrar, olha, eu estou indo, e está indo uma comitiva atrás de mim. Eu faço no silêncio. Com a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Aleluia. Quando eu faço as ações, eu tenho que entender que para eu ser luz do mundo, eu estou cortando o máximo que eu posso, eu não vou prolongar. O segundo ponto primordial para ser luz do mundo é ter testemunho vivo. Eu tenho não falar, porque a luz, como foi dito, não fala. Eu tenho que dar testemunho. Testemunho no meu andar, testemunho no meu caminhar, um testemunho que realmente vive Jesus em todos os atos e ações da minha vida. Amém. Eu tenho que demonstrar quem é Jesus. Um Jesus que realmente eu vivo esse Jesus de altar. Aqui, coração. Aleluia. Ele fala que ele esquadrinha o coração. Aleluia. Ele não fala outro órgão. O meu altar tem que ser um altar confiante, um altar determinado em Deus, um altar que confia quem é Deus realmente, aleluia. E um altar que reflete a luz de quem é o Senhor e reflete por amor, aleluia. É no ato do amor que eu Senhor. Muitas vezes nós não entendemos que o testemunho principal é do Senhor. Jesus, ele nos ensinou isso. Quando ele foi ter com a samaritana, ele tirou todo o impedimento da frente dele. Ele tirou seus discípulos que iam impedir dele falar com uma samaritana e ia criticá-lo. Ele tirou isso da frente. Ele falou, vamos comprar comida, vamos andar, vamos caminhar. E ele teve aquele encontro com aquela mulher pessoalmente. Aleluia. Deus, ele retira todo impedimento na nossa vida para que nós possamos realmente... Amém. Eu quero dizer para você que quando eu entendo que eu sou testemunha viva do Senhor, o inferno pode se levantar, não tem poder. Aleluia. Porque tudo que acontece na minha vida, como um verdadeiro cristão ou cristã, é permissão do Senhor. Ele não me abandona nunca. Ele permite situações na minha vida para que eu tenha um crescimento real com Ele. Glória. Para que realmente eu possa glorificar e exaltar o seu santo nome. Porque a glória é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Outro ponto principal. Eu trouxe aqui, só que eu ia pôr a lama, não pus. É uma flor de lótus. Eu quero dizer para você que a flor de lótus é uma planta de origem da Ásia, China, Japão e Índia. E essa planta, ela nasce no lamaçal, ela nasce na lama, ela nasce no meio da podridão, ela nasce no meio da sujeira. E as suas raízes ficam fincadas no lamaçal. Seu caule é fincado no lamaçal. Mas eu quero dizer para você que a flor de lótus me chama muita atenção. Sabe por quê? Quando ela vai para a superfície, as suas folhas, a sua flor, ela é lindíssima. Por que ela é lindíssima? Porque ela é autolimpante, amém. Ela própria se limpa da podridão para florescer, para mostrar a beleza dela. Ela se autolimpa para mostrar que ela faz a transformação porque ela quer ser transformada. Aleluia. E muitas vezes nós, como cristãos, não nos transformamos. Nós criticamos A, B e nós não procuramos. Eu não procuro deixar os meus pecados. Aleluia. E fico apontando para o pecado alheio. Amém. Quando Deus me chamar, eu não vou dar conta do pecado alheio, eu vou dar conta do meu pecado. Amém. E o meu altar, nesta manhã, tem que ser um altar purificado.
purificado no Senhor, aleluia. Amém. Eu tenho que me autolimpar, quer dizer, Aleluia. eu tenho que fazer a minha autoanálise. Quem eu sou verdadeiramente em Cristo Jesus? Quem eu sou em Cristo Jesus? O Jesus que eu sirvo e tenho que servir com lealdade. Amém. Em todos os pontos. Em todos os pontos eu tenho que ser leal ao Senhor. Em todos os pontos. Não importa se eu estou passando por processo, se eu estou tendo complicação na minha vida, mas eu tenho que confiar que o Senhor, eu tenho uma boa notícia para você, que você está passando por todos os processos, que aos seus olhos é ruim, mas eu tenho uma boa notícia, que é permissão do Senhor, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Amém. Amém. Para que você busque a dependência desse Deus poderoso. Agir, eu tenho que pensar, eu estou me autolimpando? Eu estou deixando realmente Aleluia. a raiz da podridão na minha vida? Aleluia. Eu estou deixando tudo aquilo que impede de ver a real presença do Espírito Santo de Deus, aleluia? Amém. Será que eu estou buscando a real intimidade do Senhor? Eu já chamo um grupo de louvor. Eu quero saber, é você e o Senhor, é você e Deus, aleluia? Amém. É você e o Senhor. Será que você está deixando tudo isso para viver aquilo, o propósito real que Deus te chamou? De acordo com o tema, a luz ela não fala. Aleluia. Testemunho não fala. Testemunho vive e demonstra. Para a minha vizinhança, para o meu vizinho da direita, da esquerda, eu tenho que demonstrar. Eu já disse que eu morava, quando eu morava no Brasil, num prédio de 8 andares. Todos foram ganhos para Cristo. E eu nunca bati na porta, você tem que ir para a igreja, você tem que servir a Cristo, não. Por testemunho. É testemunho que fala algo. É vida. Testemunho é vida com Deus. Eu quero dizer, da mesma maneira, quando eu estou aqui, quando eu estou na Inglaterra, fui o vivo de quem? Aleluia. Em breve estaremos na Espanha para a honra e glória. Estamos na Colômbia. Estamos em Guiné. Não importa que você sirva ao Senhor com fidelidade e realmente se auto-limpe. Tira toda a podridão da sua raiz para que você seja luz e reflito. Amém. Enquanto as irmãs Glória ao curam, Senhor. você e o Senhor vai falando, Senhor, me cura nesta manhã. Tira a podridão da minha raiz. Aleluia. Porque meu altar precisa ser purificado realmente. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, age neste lugar. Tu és santo, santo é teu nome. Aleluia. Xeremai, Comanai. Cura, irmão Paulo. Em nome de Jesus. Amém. Xarai, Comanai. A minha estrutura tem que ser renovada. Eu tenho que deixar aquilo que me impede. Eu tenho que ter mudança real. Merci, Senhor. Aonde eu pisar a Aleluia. planta dos pés, tem que haver Deus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Tem que haver Manifeste-toi. Aleluia. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito. Pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha mãe fazem chorar. Mas sei que estás aqui, podes me ouvir e podes me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo seu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar.
Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então eu imploro pelo seu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoa aqui dentro, cura. Cura o meu coração, preenche cada espaço com o teu amor. Tira o ressentimento e perdoa aquele que me machucou. Dá-me olhos já superar a dor. Eu sinto na alma o medo de recomeçar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segure a minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo seu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Cura. Doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo seu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Aleluia. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Aleluia. Pai, nós te louvamos e bendizemos. Tu é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Aleluia. E o amanhã só pertence a ti, Pai. Então, Pai, muda a nossa estrutura. Tira de nós todo espírito enganoso. Tira tudo aquilo que falamos no teu nome e muitas vezes não somos comprometidos com o teu nome. Muda o nosso eu. Muda a nossa vontade. Transforma-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, novo recomeço. Recomeço em ti. Se autolimpando. Pai, entregando um altar limpo. Porque tu trabalha aqui, tu não fala aqui, tu fala é aqui, olha. Então muda o nosso coração, trata no nosso altar, purifica o nosso altar, coloca brasas vivas no nosso altar, para que possamos ver a tua glória manifesta. Palavra de Deus, agora em 1 Coríntios capítulo 11, 28 diz: examine-se o homem, pois a si mesmo, e beba do cálice e participe da ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus fala: examine-se a si mesmo, o homem. Ele não dá legalidade para ninguém te examinar. É você e Deus. É só você e Deus. Então, se você falar para o Senhor, confessar e Deus tratar com você, você está possibilitado de participar da ceia do Senhor. Ninguém tem o direito de dizer você pode, você não pode. Só o Pai que tem esse direito. Então, Pai, muda o nosso pensamento. Muda, Pai, o nosso altar. Que o nosso altar seja puro diante de Ti. É o que eu peço e te agradeço. Em nome do poderoso, do maioral, daquele onde eu não tenho dúvida nem dolo ouve, que é Cristo Jesus. É no teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Queria chamar os diáconos, diaconisa. Aleluia. 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 Pastor. Pode fazer com a pastor Daniel.
salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Como disseste naquele dia aos discípulos, 1 Coríntios 11, 23, 25, o apóstolo Paulo está dizendo: como assim se fez o seu corpo, o seu sangue, e nós aqui, Senhor, estamos a passar mais uma cena para nós colher o seu sangue, sangue que liberta, sangue que cura, sangue que transforma, o sangue da aliança, que sara nossas feridas e quebra tudo que nos castiga, em nome poderoso de Jesus. E todo mundo que passar nesta ceia, bebendo o seu sangue, não seja um homem, não uma mulher igual, em nome de Aquí está el pan que representa el cuerpo de Cristo. Estamos celebrando, estamos conmemorando en este día Santa Ceia para relembranza de ese tamaño sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que coma del pan y del vino se relembre que realmente valió la pena, porque a través de él no somos salvos, somos libres, somos santificados, somos justificados y reconciliados con un Padre. Que participe, Señor, aquí en esta Santa Ceia, Señor, abençoa grandemente seus corazones y que haya cada día más transformación en cada uno de nosotros, en seus corazones. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que oramos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. O plano que Deus escreveu, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue